E aí pessoal, tudo bom? Eu sou Ralf Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar. Hoje para conversar um pouco aqui nesse final de tarde, né? Dormi o domingo inteiro, longe de problemas, longe de qualquer tipo de perturbação, né? Final de domingo hoje, né? Dormi o domingo inteiro. Sabe o que é isso? Eu cheguei a essa conclusão, né? De que nada nesse mundo aqui realmente vale a pena a não ser a tranquilidade. A gente vive esperando o pior, né? O ser humano vive sempre esperando o pior, apesar de toda essa mentira, né, de positivismo, toda essa mentira de que tudo vai melhorar, né? A tendência é só piorar. Então o ser humano vive sempre esperando o pior, apesar de verbalizar o contrário. E eu não gosto muito disso, né? Esperar o pior. Eu prefiro não esperar nada. Por isso aqui nós somos o canal niilista, né? Nós contemplamos o vazio, esperar o nada, que maravilha, né? Não ter sonhos, não ter esperança com nada, né? Eu acho que o meu maior sonho na vida sempre foi a tranquilidade, desde que eu era criança, né? Sempre foi a ausência de pessoas. Eu desde pequeno sempre fui muito reservado, né? As brincadeiras na rua, os esportes, o futebol, nada disso, né? Nunca isso fez sentido para mim, né? As festas, as comemorações, é muito interessante. Eu nunca gostei de nada disso desde pequeno, né? Sempre fui obrigado, me obrigavam a participar de aniversário, tanto meu quanto dos outros, me obrigavam a ir à igreja, que eu sempre odiei, né? Isso já desde pequeno, né? Coisa de 5, 6 anos eu já tinha muito bem na minha cabeça o que eu queria e o que eu não queria, né? Muito bem informado na minha cabeça. Parece que isso já veio comigo, né? E olha que eu não tive nenhuma influência, né? Não tive influência familiar. A minha família, ela é totalmente, né, religiosa, sempre foi. Tanto meu pai como minha mãe. Meu pai era um revoltado, né? Meu pai era uma pessoa doente, então era um revoltado, com o qual eu tive muito pouco contato, né? Seja pelo tempo, né? Ele morreu quando eu tinha 16 anos, seja pelo próprio, pela própria falta de, falta de, sabe, sintonia, né? Enquanto eu era uma criança da paz, né? Da tranquilidade, do sossego, todas essas coisas, né? Meu pai era uma pessoa revoltada, então eu não tinha muito contato com meu pai, como eu falei, nem tanto pelo tempo, né? Pouco tempo que a gente conviveu, como também pela falta de sintonia. Minha mãe muito religiosa, né? Eu acho que a única influência que eu tive do ateísmo foi do meu pai, né? Porque meu pai era realmente um revoltado, mas ele não era um ateu consciente, né? Ele era um ateu por revolta. Eu me lembro, né? Uma vez tava chovendo pra caramba, né? Aí meu pai já meio doente, assim, meio. Acho que ele não tava nem muito bom da cabeça. Ele parado na porta gritando, né? Chamando Deus de filho da puta, gritando, mandando parar a chuva, né? Tipo assim, coisa de doido, né? Coisas assim que me impressionavam porque eu não gostava de nada disso. Meu pai era uma pessoa muito revoltada mesmo, né? Eu acho que eu nunca consegui ver consciência no meu pai, nem na minha mãe. Acho que nem quase ninguém que eu conheci da minha família, né? Como eu falei, pessoas religiosas geralmente não têm muita consciência. São seguidores de padrões pré-estabelecidos, seguidores de doutrinas, seguidores de superstições. E eu desde criança já era contra isso tudo. É muito engraçado, né? Então, o que eu falei, talvez a única influência que eu tenha tido na realidade de um ateísmo, mais de um péssimo ateísmo, né? Como eu falei, ateísmo por revolta, talvez tenha sido meu pai. Mas eu não copiei isso, né? Não copiei essa revolta de Deus, né?
Mesmo porque, com o tempo, eu fui desenvolvendo essa capacidade de compreender que Deus é uma figura mitológica. E de resto, não tive influência de ninguém, né? A música que eu gostava era totalmente diferente da música que se ouvia aqui quando eu era pequeno, né? Eu sempre gostei muito de música inglesa, os clássicos, né, da década de 80. Eu ouvia meio de longe, às vezes no vizinho e tal. E era a única música que me agradava. Eu nunca gostei de samba, nunca gostei de pagode, de sertanejo, de nada desses ritmos aí, nem de MPB, eu nunca gostei, né? Hoje em dia até aprecio alguma coisa mais do rock brasileiro, né, da década de 80. Atualmente quase nada, né? Não gosto quase nada. Sempre gostei muito de música estrangeira, então a cultura, né? Eu nunca gostei da arquitetura brasileira, né? Sempre tive aquela atração pela arquitetura, por exemplo, dos prédios na Inglaterra, né? Ou também nas partes mais geladas da Europa, né? Na Alemanha, na Suécia, né? Sempre admirei muito aquela arquitetura. E até a música regional, né, desses países sempre me atraíram mais do que a música aqui do país. Então, quem eu sou, né? Parece, né, que quem tem consciência, né, não é muito de copiar. Eu nunca fui muito de copiar, né? Eu não gostava nem de usar uniforme na escola, pra você ter uma ideia. Pra vocês terem uma ideia. Não gostava de usar uniforme. Queria usar a minha roupa, né? Quase sempre eu criava problema com isso, porque eu não via sentido em ter que vestir uma roupa que me mandavam vestir. Então, isso já sou eu, né? Desde pequeno. Mas aí o que a vida faz com você, né? A vida vai te mudando, né? Outra coisa que eu sempre tive, sempre foi muito bom humor. Ainda hoje tenho, né? Eu sempre tive essa coisa de rir, né? Da vida, de ver o lado mais engraçado, de fazer piada, né? Muitas das vezes piada que as pessoas não entendem. Até no momento da morte, eu acho interessante a gente fazer piada, né? Às vezes você faz piada com a morte dos outros, né? As pessoas não entendem, né? Acho que você tá de sarcasmo, né? Mas, às vezes até para descontrair, né? No momento de dor. Acho que é interessante você rir dessa vida, né? E o que foi acontecendo comigo? Eu sou assim até hoje, como eu falei, né? Tenho uma veia de humor grande, uso isso até aqui no canal às vezes. Não sou da Ronk Pill, não sou da, né? Meu canal é um canal sério, mas de vez em quando eu gosto de brincar, né? E quem conviveu comigo no meu trabalho, quem conviveu comigo na minha família, sabe que eu sou uma pessoa que sempre gostei de rir, né? Sempre gostei assim de descontrair, né? De ter aquele humor ácido, olhar o lado engraçado da vida. E o que a vida faz com você, né? A vida te transforma. A ponto de você às vezes não saber mais quem você é. Às vezes as pessoas nascem de um jeito, tem um certo tipo de humor, tem um certo tipo de personalidade, né? Seja mais fechada, mais introspectiva, seja mais extrovertida, né? Mais animada. E a vida vai te moldando, né? Seja pelos condicionamentos sociais, isso aí nunca mexeu comigo, né? Condicionamento social nunca foi a questão de me mudar, né? Mas muitas pessoas mudam, muitas pessoas vão por um caminho que não queriam ir, muitas das vezes, né? Renegam a sua própria... os seus próprios desejos, suas próprias vontades, digamos assim, né? Suas próprias tendências, e vão construindo uma personalidade falsa ao longo da vida, né? Não é desse tipo de indivíduo que eu vou tratar aqui. Eu vou tratar aqui de mim, né? Porque o canal fala aqui das minhas experiências. E quem vem aqui geralmente tem uma empatia com a gente aqui, né? Então, vou falar da gente, né? Mas particularmente de mim. Que é o conhecimento da verdade, né? Conhecimento do que é a vida. Conhecimento do niilismo, né? Da ausência de sentido existencial. Que nós só viemos nesse mundo aqui para sofrer e morrer, trabalhar e morrer. Isso faz parte do tal condicionamento que eu falei, né? E isso, realmente, essa parte, né? Eu fui afetado, né? Condicionamento de gado, de ter
querer ter esposa, querer ter família, querer ter filho. Uma certa época eu achei que isso fazia sentido. E isso só me ferrou, né? Só perdi tempo, gastei dinheiro, perdi energia, sofri pra caralho. Tive restrições na minha privacidade, nas minhas prerrogativas de vida. Tudo por causa desse acomodamento, né, desse condicionamento de ser teleguiado por uma sociedade que já vem com o comportamento todo pronto, né, para você. Né? São poucas as pessoas que têm a capacidade de sair fora disso. Né? Imagina uma pessoa que não constrói, né, uma vida economicamente viável. Né? Imagina uma pessoa que vive uma vida inteira sendo serviçal dos outros. Né? Imagina uma pessoa que não tem tempo para parar para pensar. Né? Essas pessoas que tem que matar um leão por dia, não conseguem melhorar salário, né? Não pensam em estudar, cedo já metem filho, né? Às vezes adolescente ainda já mete filho, e aí vem um monte de problema, filho é quase praticamente pro resto da vida, né? Se não morrer antes. E carne é feita para isso, né? Então é uma dependência muito grande que essa pessoa vai ter de você, e você mal tem condições de cuidar de você mesmo, né? Aí você inventa essa loucura de ter filho. Mulher é a mesma coisa, marido, família, né? Como costumo dizer, você não casa com uma pessoa, você casa com a família da pessoa. E aí, esse turbilhão, né, de dependências emocionais, de necessidade financeira, dependência financeira, obriga o indivíduo a ter que trabalhar praticamente o resto da vida, né? Não tem tempo para nada, né? Então esse é o condicionamento, o indivíduo esquece de quem ele é, né? Ele vira um robô teleguiado na mão dos outros, não pode deixar de trabalhar, né? Os que surtam e largam tudo caem na mendicância, vão morar na rua, né? Ficam perdidos sem saber quem são, né? Tem indivíduos que não suportam, né? Esse também é um aspecto do niilismo, né? Niilismo reativo, né? O indivíduo reage ao mundo de uma forma negativa e aí se desespera, né? E muitas das vezes pode cair até numa loucura. Esquece de quem é, né? Sabe aquela questão do gato, né? É a questão dos gatos, né? Quando o gato cruza, o sexo dos gatos é muito violento, né? Porque o gato ele tem que perfurar o útero da fêmea para poder ter lá a fecundação. Então tem a ver com sangue, né? E aí dói muito para a fêmea, né? Claro, né? Que o pênis do gato fica tipo cheio de espinhos para perfurar o útero da fêmea. É uma coisa muito selvagem, muito cruel, né? Para quem acredita em Deus aí, é a crueldade, né? Tá na própria natureza, né? Onde se viu isso, né? O condicionamento do gato, que é de todo animal que é reproduzir, né? Mas no caso do gato, e talvez tenha outras espécies que seja muito doloroso também, né? Mas no caso da gata é muito doloroso. Então o que acontece? Depois que o gato ele cruza, ele costuma apanhar muito a gata, né? O revolta a gata, bate bastante, machuca bastante o gato, a ponto de traumatizar esse animal, que muitas das vezes ele esquece como voltar para casa. Se perde, né? Não volta mais. Então é como se fossem essas pessoas de rua, né? Que muitas das vezes esquecem o caminho de casa, né? Esquecem quem são, de onde vieram, ficam perdidos. Então muitas pessoas caem nisso, acabam caindo nisso, né? É o niilismo mesmo. Muitas dessas pessoas, claro, não são ateias, nem sabem que são niilistas, né? Não tem essa visão, esse conhecimento conceitual do que seria niilismo, mas na prática são niilistas. São pessoas que não viram mais sentido, se perderam. É muito complicado e muito perigoso, né? Esse caminho. Eu nem indico que se dediquem a isso ou que tenham esse conhecimento muito cedo, mas tem pessoas, por exemplo, como eu, que já vem com esse traço niilista, né? Não é uma coisa aprendida, mas uma coisa desenvolvida. Muitas das vezes já vem com você mesmo, né? Suas próprias tendências. E aí eu queria falar hoje aqui sobre isso, né? Sobre a questão de que o mundo te muda, pro bem ou pro mal, né? Às vezes você não é nem uma pessoa má, mas pelos hábitos, pelo local onde você nasceu, pela falta de conhecimento, né? Pela ignorância, você, de uma pessoa boa, de natureza boa, você, né, até de natureza pacífica, às vezes você se torna uma pessoa agressiva, até criminosa, né? No meu caso, eu sempre fui uma criança assim, vamos dizer, né, feliz, né? Sempre introspectivo, mas
Não era uma criança triste, não era uma criança deprimida, só era uma criança mais isolada, né? E isso não mudou, claro, né? Isso só se acentuou ao longo da vida. Tem pessoas que acham que eu me tornei assim, niilista, meio depressivo do ponto de vista existencial. Ai, por causa da morte do meu filho, né? Também, né? Só acentuou mais ainda, né? Pra quem não sabe, eu perdi meu filho com 14 anos. Morreu afogado, né? Antes que perguntem. E isso só acentuou, né? Porque eu já era assim antes, né? Eu não gostava, né? Quando você tem família, você tem que ter festas na sua casa, né? Festa de aniversário do meu próprio filho, da minha esposa, visita toda hora, né? Você tem que acompanhar, né, a vida escolar de uma criança, você tem que participar, como eu falei, né? Coisas na escola, festinha, comemorações. Eu nunca fui assim, nunca gostei nesse ponto. Eu não participava, né? Até mesmo que eu tinha festa em casa, eu não participava, porque eu não gostava. Ficava na minha, né? Às vezes ficava até meio carrancudo. Ficava no meu computador, né? O pessoal na festa lá fora, né? E eu isolado. Sempre foi assim, né? E aí, né, depois que meu filho foi embora, claro que isso só se acentuou, mas é o que eu tô dizendo, é o que a vida faz com a gente, né? Depois que você começa a perceber, né, como eu falei inicialmente, quem tem mais consciência, o niilismo te dá uma lucidez tão ampla, de uma amplidão tão extensa, tão profunda, que se você não tiver já com isso em você, né, se você já não se acostumar com isso, como eu falei, se você não desenvolver, né, o niilismo em você, a percepção do vazio, se você não tiver essa capacidade de sentir o que é isso e de lidar com isso, você se afunda, né? Eu muitas das vezes quase já me afundei, né? Porque é a realidade na prática, né? Parece que nossos cérebros são, sei lá, propícios a... Nossos cérebros, que eu digo, das pessoas que têm essa visão, né? Tem mais consciência. Parece que alguma coisa acontece nos nossos cérebros que a gente tem menos hormônio de felicidade, sabe? A gente tem menos... A gente libera menos esses hormônios. E aí isso faz com que a gente veja a realidade nua e crua, sem filtros, né? Porque hormônios são só filtros. A verdade é essa, né? Hormônios, eles produzem uma resposta emocional em você. Seja para você fugir, né? Seja para você, né, o medo, você fugir de uma situação, né? Aí vem os hormônios, adrenalina. Isso muda, né? Tanto você psicamente como fisicamente, mentalmente como fisicamente. Para você ter uma reação, né? Mesma coisa sexualmente, né? Eu acho que também tem esse aspecto em nós, né? O niilista mesmo. Pessoa que se isola mais, pessoa que não busca tanto por sexo, não busca tanto por relacionamento. Ou melhor, né? Chega num ponto que você nem quer mais, como eu, relacionamento nenhum. Parece que a gente tem menos hormônios que estimulam a sexualidade ou estimulam o contato, né? Essa necessidade, essa dependência emocional. Os hormônios são tudo... tem a ver com o corpo, né? Tem a ver com esse mundo aqui, que é uma ilusão, que é uma fantasia, que a gente sabe muito bem que o objetivo aqui é só procriação. Todo animal, tudo que está vivo tem que procriar. É basicamente isso. A natureza quer basicamente isso de você. Não sei porquê, ninguém sabe porquê, não sei porque que isso aqui existe, não sei porque que tanto sofrimento existe. Como eu falei dos gatos, né, que cruzam, e a gata sente muita dor, depois a gata espanca o gato, e o gato muitas das vezes esquece até de caminho de voltar para casa, tão traumatizado que fica, né? E são os sofrimentos que existem aí, né, nesse mundo afora. E aí quando você tem essa percepção de que vida é dor, né? Porque não quer dizer, como eu falei, a vida, você pensa num Buda, né? Num Siddhartha Gautama, né? Se existiu, se não existiu, essa é a historinha dele lá. A história é que ele era um príncipe muito feliz, né? E depois que ele descobriu que vida é dor e sofrimento, que o pai dele não permitia, o rei não permitia que ele visse as pessoas envelhecendo, não permitia pessoas velhas no convívio dele, né? Então ele não tinha esse conhecimento, ele era uma pessoa feliz, iludida, cheia de hormônios. Depois que ele caiu na real, né, que ele viu o que era a vida, que ele viu o envelhecimento, né, um dia que ele saiu lá do castelo, foi para a cidade, e ele viu pessoas velhas, pessoas doentes, viu a pobreza, viu tudo isso. E aí os hormônios dele foram lá para baixo, né? Ele abriu mão de tudo, né? Essa história mítica de Buda, né? Do iluminado. Porque na realidade, né, essa iluminação é uma coisa que te ofusca, né?
Na verdade parece que é o contrário, né? Quando você se ilumina, você se escurece. Porque você não consegue ver mais luz, nem nada, né? Só vê o vazio, só vê a escuridão. Você perde o olhar para esse mundo aqui, né? Você perde o interesse sexual, interesse de relacionamento, de conquistar carreira, de conquistar bens. Você entende que tem alguma coisa de muito errado aqui, né? Que você não era para estar aqui. A sua consciência tinha que estar numa condição melhor. Se você consegue imaginar algo melhor do que o mundo físico, claro que você desejaria estar nele, né? Ou deseja estar nele. Então, é claro que isso gera espiritualidade, toda essa bobagem para tentar compensar o vazio. Mas o mundo me mudou, né? Como eu falei. A vida me mudou. Apesar de eu ainda manter um certo bom humor, de eu não ser uma pessoa em si, né? Não ser uma pessoa triste, mas a tristeza faz parte da minha vida por causa dessa visão, né? Eu em si não sou triste, eu em si não sou uma pessoa que derrotada, né? Que se sinta derrotada, né? Mas eu sou derrotado pela própria vida, pelo próprio conhecimento da vida. Então, apesar de eu internamente não ser um derrotado, eu sou um derrotado só de ter nascido, né? Apesar de eu internamente não ser triste, a tristeza faz parte da minha vida só de eu ter nascido e contemplar essa realidade de que isso aqui tudo vai acabar, né? E de que isso aqui não faz sentido. A questão é essa, né? Teve uma pessoa aí, né, um inscrito, não sei se é inscrito, não sei, que comentou que eu deveria, né? Se eu só vejo sentido orgânico para a vida, que eu deveria seguir esse sentido. Cara, eu não sou macaco de imitação para seguir a natureza. Entende? A questão toda é essa. Tem pessoas que não entendem, né? Se o único sentido é orgânico, então eu vou esperar só morrer, porque eu sou uma consciência, eu não sou simplesmente um organismo. Eu não existo nesse mundo aqui para cumprir diretriz de porra de natureza nenhuma. Então, nesse sentido, a vida muda a gente, né? A vida faz a gente cair na real, nós nihilistas, né? Não tem como não mudar depois de ter esse conhecimento. Se você realmente introjetou isso, né? Se você aprendeu isso, se você desenvolveu isso internamente, não existe mais como viver no mundo cor-de-rosa, no mundo de Alice no País das Maravilhas, no mundo só de riso, de alegria. Isso é falso. Tem alguns momentos que a gente pode até rir, né? Tem alguns momentos que a gente pode até se sentir um pouco melhor, né? Até esse momento aqui está sendo agradável, fazendo esse vídeo, conversando com vocês, mas isso não é, né, o normal da vida. Por isso que a gente se isola, né? Eu me isolo do sofrimento, eu me isolo das pessoas, porque o inferno é sempre outro, como a gente sempre fala, né? Então a única forma de você sobreviver nesse sistema de uma maneira, entre aspas, né, feliz, né? Ou seja, sem problemas, sem dor, né? Porque se você está com os outros, você pega a doença dos outros, né? Se você está com os outros, você tem que ajudar a resolver o problema dos outros, né? Se você está com os outros, você tem que abrir mão das suas prioridades por causa da prioridade dos outros. Concessão, não estou mais a fim de fazer isso, né? Então o mundo me mudou, né? Mas talvez seja um ciclo, né? Talvez eu agora, apesar de eu ter mudado, né? De eu não ser mais como eu era antes, apesar de eu ter abandonado as coisas nas quais eu acreditava, né? Casamento, família, que eu cheguei em algum momento a acreditar nisso, né? Talvez eu tenha voltado na realidade como um ciclo, né? Eu tenha voltado para o início. Talvez eu seja hoje mais próximo do que eu era quando criança do que como fui ao longo da vida, né? Porque eu despertei e hoje eu sou cada vez mais introspectivo, cada vez mais isolado, né? Cada vez mais desinteressado nessa vida, e com isso eu consigo o que você está vendo aqui, né? Essa tranquilidade que para mim tem um preço muito baixo, né? Que é me afastar de todo mundo. Então, ficar por aqui, um abraço a todos, estamos juntos pela propagação do conhecimento, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, né? Clicando aqui nesse ícone, você já se inscreve automaticamente no nosso canal. Se inscrever, por favor, ative o sininho das notificações para estar aí recebendo as novidades dos vídeos. Se desejar, seja membro do nosso canal. Fui.